E aí perguntou sobre cotas. Todos os alunos de direito foram contra e nenhuma argumentação histórica aparecia. Então, eles aprenderam história, eles tiraram 9 no vestibular, eles aprenderam história. Eles não usaram história para a vida. Então, isso não é aprendizagem. Conseguem entender isso? Foi fizeram 3, 4 anos de cursinho para passar e depois disso. E é isso que acontece quando a gente trabalha do efêmero, né? Então, a gente precisa... William, eu vou passar rapidinho aqui por essas coisas, porque eu quero ir já para mais para o final, né? A gente precisa pensar um pouco, né, como a gente pode avaliar essa relação do conteúdo histórico com a subjetividade do estudante, né? Então, eu tive uma orientanda que não é da própria história, da UEL, mas da linha de ensino de história também, que ela trabalhou com o trabalho não valorizado da mulher, né, com a dupla jornada, a tripla jornada, etc., e com o que os alunos pensavam sobre isso. Deu tempo de eu entrevistar os alunos do Instituto Federal, de uma escola estadual lá em Jacarezinho, no Paraná, e a gente viu como esses conhecimentos são atravessados. Quer dizer, olha, você teve aula de história das mulheres na escola, as mulheres trabalham. Quando as mulheres começaram a trabalhar? Começaram a trabalhar quando teve... Será mesmo? Né? Não, esse trabalho não existe, né? E aí, esse trabalho que se faz, né, do cuidado, ele não existe, né? E aí, claro, entra a subjetividade. Na sua casa, quem faz? Você tem um irmão, é só a menina que faz, o irmão não faz esse trabalho. Né? Como é que é essa divisão? Da onde vem historicamente essa divisão? Né? Então, tudo isso, né, faz a gente pensar como que a história pode, nas palavras lá do professor Durval Muniz Albuquerque Júnior, fazer efeitos nas memórias arraigadas, né? Esse potencial desestabilizador das memórias, se ele se efetiva realmente no ensino de história, e faz a gente pensar em outras coisas, tipo modelos de progressão. E eu vou, William, para aquela parte lá que está escrito pesquisa em e não sobre. Tá? Então, para a gente já ir encaminhando para as nossas considerações aqui, a primeira coisa aí que a gente tem, né, é que no Prof. História a gente não faz pesquisa sobre o ensino de história, a gente faz pesquisa em, porque nós estamos dentro, né, dentro do nosso próprio objeto, né? E aí é que tem a diferença, porque todos esses produtos que eu citei aqui, né, seja a dissertação ou a parte da dimensão propositiva, eles são muito importantes, mas eles são a materialização, eles são uma pequena parte, porque a grande parte é a transformação dos sujeitos. Esses 2 anos que eles passam aqui na universidade, interagindo com outros colegas, no seminário de pesquisa a gente faz criticar o trabalho do outro e conversar, criticar no sentido de colaborar, né? Existe aí então uma mão dupla, onde a pesquisa é qualificada pela sala de aula, pela experiência da sala de aula, então é um outro tipo de pesquisa. E a gente espera que esse ensino também seja renovado pela experiência de pesquisa, então esse caráter reflexivo, investigativo, né, essa atividade de investigação rigorosa e a obrigação de você comunicar os resultados, então de organizar essas ideias que o professor já tinha, mas que ele não estavam organizadas, agora ele precisa organizar no papel, ele precisa apresentar. Tudo isso é um ganho para esse docente que vai continuar na luta lá na escola, né? Então, esses procedimentos todos vão ampliando a formação docente, a escolha metodológica, ele pensar sobre qual o caminho, né, as delimitações, os recortes, os valores, as prioridades, né, isso vai mostrando para o professor o caráter político no sentido amplo da ação investigativa, porque ela envolve um compromisso social. Muitas vezes os cursos de história, nem sempre eles deixam claro esse compromisso social, né? E por conseguinte que a docência também tem um compromisso social. Então a gente vai percebendo que o sujeito, ao produzir conhecimento, transforma, mas também é transformado.
gente, né? Ele vai elaborando, organizando sentidos, compreendendo, interpretando com base em matrizes diversas e vai redimensionando essa realidade. E um ganho assim, que eu tenho percebido é que os professores vão entendendo a dimensão evocativa da história, do ensino de história. Nós evocamos coisas para trabalhar na escola. Não existe nenhum conteúdo natural para se trabalhar na escola. Nós escolhemos, nós elegemos algumas coisas. Aqueles conteúdos que estão lá foram escolhidos por alguém, geralmente lá no século XIX, início do século XX. Então, para a gente fazer todos esses trabalhos maravilhosos, a gente precisa de uma outra política do tempo escolar, né? E uma outra política do tempo da história escolar. Então, a gente precisa enxugar a quantidade de conteúdos, porque o objetivo não é dar tudo. O objetivo é fazer a gente pensar a história também. Porque às vezes a gente não... vai faltar isso. Vai faltar, vai ter em outro momento, mas vai ter outras coisas que são de ganho, aqui de profundidade, né? Então, porque o tempo da aprendizagem é um tempo de interações, é um tempo, demora tempo. Você quer que eu trabalhe sobre ditadura militar com ensino médio, que já são grandinhos, me dá um mês. Eu não consigo trabalhar em um dia. É impossível. O que eu posso fazer é falar sobre e ir embora. Mas isso não é aprendizagem, né? Então, isso é muito mais complexo e esse é um ganho, né? De pensar, então, que é preciso a gente compreender o significado atribuído ao mundo pelas experiências. Então, levar em conta a experiência do professor é muito importante aqui, né? No nosso programa. Então, tem esse impacto do professor, mas tem um último impacto, que é nos cursos de licenciatura. Porque quem trabalha no professor de História não é só o professor do ensino de História. Quem trabalha no professor de História são os professores de vários, e eles são obrigados, de alguma forma, eles fugiram disso, mas eles são obrigados a pensar a escola também. Então, isso vai transformando também o curso de licenciatura. Bom, conclusivamente, eu acho que o professor de História traz como consequência mais objetiva a ocupação de brechas, a gente vai fazendo fissuras nessa tradição. Então, não é uma revolução total, né? Mas essas fissuras, um dia, elas podem ajudar a gente a romper esse dique e a gente pensar outra coisa, né? Traz um corpo docente mais consciente dos desafios, da potência que é o ensino de história e da mobilização da história como força viva no presente. De quanto é importante a história para a gente entender esse mundo. E como concepções equivocadas de história levam ao entendimento equivocados. A gente está vendo isso, como a população brasileira se alia ao Estado de Israel, tem ódio aos palestinos. O que os palestinos fizeram para a gente? Que mal a população árabe nos fez, né, para a gente ter ódio? Enfim, eles vão comprando outras histórias. Né? Só para dar um exemplo, mas o professor tem ajudado a pensar esse papel da história em reorientar o presente, em ampliar a concepção de história como ciência, seus usos públicos, seus atravessamentos sociais, políticos, né? O reforço da necessidade social da história e a ressignificação aí do que é aprender e de como se aprende história. Bom, claro que faltam algumas coisas que a gente vai precisar entrar juntos, né, professora Nádia, que é o reconhecimento dos governos estaduais, como do Prof. História e de todos os profs, né, todos os mestrados das licenciaturas, como parte da formação continuada. Né? Então, tem alguns estados onde o mestrado já faz o professor subir em plano de carreira, isso já ajuda de alguma forma, porque né, é alguma recompensa, pelo menos em termos financeiros, pecuniários, mas também a gente precisa que o professor tenha dispensa de um dia na semana, isso é um custo mínimo para o Estado, de um dia para ele poder vir fazer aula, ele não precisa acumular aula segunda, terça, quarta, quinta, os 3 turnos, para daí vir na sexta para ter aula lá na UEM, na sexta, aqui, não sei se aqui é a segunda, lá na UEM na sexta, aqui é a segunda-feira a aula. Mas, enfim, é um sacrifício que se impõe ao professor e a gente precisa lutar, até a gente está formando comissões para isso, né? Para que seja, né,
seja entendido que a qualificação docente é muito importante aí na formação. É claro que os governos estaduais têm muito receio das universidades, etc. A gente vai ter que fazer luta política, nem sempre eu tenho tanta assim, jogo de cintura para fazer essas conversas ali, mas eu acho que tem até colegas mais preparados que a gente. Então, ao oferecer essa formação acadêmica e política séria, o Profhistória é um terreno fértil para a gente reverter esse processo de alienação do trabalho docente que está acontecendo hoje. É um pouco isso que eu queria dizer para vocês, o Profhistória ajuda a gente a resistir, e resistir não é voltar ao passado, não é pegar para tirar a prova do ensino médio e voltar ao que era antes, é caminhar para frente, é pensar, olha, para onde a gente vai a partir de agora, resistir é resistir também. Queria agradecer a paciência de vocês, professora Nádia, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu fico à disposição aí para precisar a gente conversar um pouquinho. Obrigado.